A arma 22, né, no calibre 22, ela dá muito problema, pane ali, quando o cara tá atirando, né? E aí, por isso que eu fiz essa pergunta. Ela é boa ou ruim, na opinião? É a arma que é boa ou ruim? Ou a culpa é da munição que você está usando? Então, eu vou começar pelo João, que está ali no quadradinho de cima, depois a gente vai na sequência. E aí, João, o que você tem para me dizer? Você já tirou, já viu, já... Já. A minha experiência com 22 é com ferrolho e semiautomático. Ferrolho, problema nenhum, né? Tranquilo. Agora, com arma semiautomática, já vi muita falha. Mas, para mim, nem a munição e nem a arma. Manutenção. O 22 suja demais as armas, né? E se você ficar muito tempo sem manutenção aí da manutenção em arma semiautomática, no 22 ela vai dar problema por causa de sujeira. A maioria das vezes que eu vi foi sujeira. Inclusive algumas de colega, limpei ali na hora, continua tirando direitinho. Mas quando começa a engasgar, na minha opinião, a maioria das vezes é sujeira. Apesar de munição 22 também falhar um pouquinho mais, só que na maioria das vezes sujeira. Legal. E você, Alpuin, já teve experiência, já viu os caras Não, é tirando de outro 22? outro calibre que podem me chamar de herege, só a não ser na THX, né? Quando eu já pratiquei com 22 na THX, mas em espingarda não. E foi tudo de boa. Foi um teste que eu fiz, né? Foi logo quando eu estava dando entrada no CR, foi o curso lá que eu fui fazer, etc. Aí tinha os disparos lá em 22. Normal, não teve pane. Também foi a única vez. Eu não tenho, né? Eu até, o ano passado, cogitei essa hipótese de comprar. Então, quando Não deu para mim na época. o Eduardo comprou a dele, eu até fiquei assim, eu atirei com ela lá, né? Quando ele estava regulando, gostei, né? Eu tinha tirado de revólver 22, mas no passado, né? E também, se eu não me engano, uma arma dessas pequenininha também, que era 22, não era o 6,35, se eu não me engano era 22, até curto. Eu cheguei, acho que, a atirar numa arma dessa. Mas eu tenho, assim, a experiência que eu tenho é de ver os meus amigos atirar com essas armas, né? Tanto as pistolas 22, como as armas longas de 22, né? E eu vejo muita pane, né? Mas eu não posso afirmar nem uma coisa nem outra, porque como a arma não é minha, eu tenho uma visão externa. Cara, a 22 é vida. Eu até entendo por que você criou um certo preconceito, porque realmente você vê muita arma falhando. E como tudo na vida, né? Você lembra que eu estava empolgado, até você falou assim... Munição que falha é munição que não falha. O que eu acho que você faz quando você refuga o 22, você tá perdendo metade da diversão que você poderia ter, cara. Porque o que acontece? O 22, ele requer armas em calibre 22, requer um pouco mais de frequência na manutenção do que arma de fogo central. O pessoal fala que é por conta da sujeira, não é por conta da sujeira da munição, não é isso. É também por isso, mas não é só por causa disso, é muito mais pelas dimensões do calibre eles serem menores, então ela fica mais crítica, por exemplo, ao funcionamento correto. Então um acúmulo de sujeira, por exemplo, no buraco do percussor, numa calibre 22 ela vai fazer interferir muito mais do que interferiria numa de fogo central. Primeiro que a mola é mais fraca. Segundo que a ignição de munição de 22 ela é mais crítica. Então, se você não tiver esse funcionamento todo azeitado, a chance de falha que você tem é muito grande. Alinha-se ao fato de que o mercado brasileiro foi inundado por munições, aí sim, Valdo, de qualidade inferior. Elas são tão de qualidade inferior. Então, isso ajuda você a criar essa imagem, mas o fato é que se você tem tudo em ordem, como em todos os calibres, porque o que acontece? A mesma quantidade de falha que você vê em 22, você também vê isso acontecendo nos outros calibres.
E é sempre por conta da munição, basicamente, né? Aí criou-se aquela imagem, né? As pessoas fazem até a expectativa de que munição recarregada, é munição do clube, né? Já relaciona a munição de recarga, a munição do clube com alguma coisa que vai falhar. Mas isso daí é por conta dela ter sido executada de maneira abaixo do ideal, né? Da mesma forma que a arma de calibre 22. Mas 22 é vida, rapaz. Se você não tem uma 22 por puro preconceito por conta do calibre, você está perdendo metade da diversão que você poderia ter. Porque tem muitas vantagens em você atirar de 22. Uma delas é com relação a custo, né? A munição de 22 ela é mais barata, ela costuma ser bem mais barata do que a munição de fogo central. E a outra, que é uma super, hiper, mega vantagem, se bem que isso também é uma vantagem relativa, porque se você usa a munição do clube, você também não vai catar estojo, né? Mas a de 22 você não vai pegar estojo mesmo. Nunca. Nunca. Então, essa possibilidade ela não existe. Fora que 22 ele tem uma miríade de plataformas. Você tem revólver, revolvão, revolvinho, você tem pistola, pistolão, pistolinha, pistola normal, carabina, semi, de ferrolho. Então, 22 é legal pra caramba. Agora, Harada, quanto à sujeira, eu não sei se, como você falou, é pela dimensão, mas toda vez que eu acabo de fazer um ensaio de tiro com uma semiautomática, uma 70-22, ou com a de ferrolho, pela de ferrolho, o cano ele fica com um nível de pólvora não queimada e fuligem, mas muito maior do que uma arma, um fuzil, um 9mm, um 38, uma 12. Você olha um cano de um 22 e depois você atira, é uma coisa assim que dá até medo. A semiautomática, a quantidade de sujeira que junta no mecanismo é imensa. Mas é o que você falou, se for pela dimensão, que a gente está tendo uma impressão, né? Mas quando você olha assim, parece que a sujeira acumula. E esse ano... Aí... Fala. Desculpa, não, pode falar, continua. Não, pode falar, depois eu falo. Quer dizer que você tem que comparar, você está fazendo a comparação certa, porque você está comparando munição de 22 de chumbo contra uma munição de fuzil jaquetada, por exemplo, ou pintada, de calibre de pistola. O 22 é mais sujo? Sim, ele é mais sujo, principalmente se o chumbo se o projétil ele for de chumbo, não for nem cobreado ou latonado, né? E a lubrificação do projétil 22 ela é externa, então dependendo de como você for usar, por exemplo, o CBC da lata de maionese lá, já começa a tua mão ficar suja, aí você vai e suja a câmara, né? Você vai acumulando aquela graxa lubrificante na câmara. Então, o 22 ele sim, tem a possibilidade, ele tem a tendência a ser mais sujo, né, ou acumular mais detrito, aí entenda como você preferir. Mas, se você analisar friamente, se você atira, por exemplo, com um revólver com um projétil de chumbo também, você vai ver que a sujeira acumulada lá, ela não é muito longe do que os 22 faz. 22 suja mais? Com certeza mais, ele fica mais evidente até. Mas também o que agrava isso são as dimensões da arma de 22. Né? Você falou da qualidade da munição. Eu tenho atirado com munição CBC Precision ou mesmo a Target da caixinha. Sempre foi muito boa. Mas eu comprei no começo do ano, a gente estava com dificuldade no ano passado de munição, né? Estava aquele meio terror que não ia ter nada. E a gente só podia comprar 600, né? Eu comprei 2 latinhas de 300. Mas eu sei que a CBC não é esse padrão mesmo, a da latinha. Mas esse lote específico que eu comprei, ela não falhava muito, quase não falha, mas tinha munição saindo com 800 pés e munição saindo com 1.050 pés, mas variando assim, aleatoriamente. Eu achei até que o cronógrafo estava estragado. Eu peguei um outro cronógrafo e falei, esse cronógrafo estragou. E não era o cronógrafo. Mas estava muito ruim. Eu ainda tenho um restinho. Não vou nem atirar com ela em prova. Eu vou fazer uma prova agora domingo 22. Eu vou conseguir uma caixinha nova, porque
Tá passando vergonha. Eu peguei esse lote dessa munição com essa inconsistência. É ruim, cara, é frustrante pra caramba, né? Cara, Porque é chato, se tem uma coisa que é chata é quando a munição falha, né? Isso em qualquer calibre. Não é limitado ao 22, isso daí. e ela Mas eu não entendo falha. perfeitamente o que você tá falando. Não, mas o que não falha depende da arma, né? De ferrolho. Depende muito da arma. A chance de falhar numa arma de ferrolho, numa carabina de ferrolho, é muito menor do que numa pistola, por exemplo. Sim. Na pistola, em calibre 22, é onde a qualidade da munição é mais crítica, né? Mas, por exemplo, atirando a 100 metros lá na silhuetinha, né? Dá um tiro, você faz um estampido bom, pega lá. O outro faz... Lá na stand da FBTE, gente, naquele stand lá. Eu já fiz nessa prova 18 silhuetas, meu recorde. Em média, eu fazia 14, 15. Com essa munição, eu fiz 8, 10. E o pessoal rindo. Eu falei, cara, você tá tirando isso aqui. Aí o pessoal escutava o tiro sair forte, fraco, né? Virou uma piada, mas assim, era o que tinha, eu estava competindo com ela mesmo. pois é, né? Mas eu acho que 22 é vida. Tem essas ocorrências que o Valdo e o João estão reportando, tem, mas todas elas é por ocorrência da munição, né? Até dando nome aos bois, cara. Tem a munição que ela também ficou estigmatizada porque pegaram um lote cheio de falha, que é a Armscore. Mas eu tive a oportunidade de utilizar o primeiro lote que veio. Cara, essa munição é boa. Na verdade, ela não é boa, essa munição. Essa munição, ela é muito boa. Só que aí teve um lote aí que, puta, inconsistente demais, cara. Com muita falha. O próprio Celso fez a devolução de um lote aí, que eles fizeram a restituição. Mas, cara, essa munição, quando ela funciona, o lote que ela funcionava, ela era maravilhosa. Munição High Velocity, então é um pouquinho mais forte do que a munição Standard. Não chega a ser uma Hyper, né? É uma High Velocity. Nessa munição de 22 tem essa classificação. Assim como a munição da lata da CBC, cara. Não, e eu vou te falar mais, cara. Você sabe que a gente já constatou diferença na lata de 300, na lata de 500 e na caixinha de 50? A mesma munição, teoricamente a munição Target da CBC 22, e a gente fez a cronografagem dessas 3 origens diferentes e deu diferença. Muita diferença. Pois é, eu já comprei latinha de boa qualidade, mas essa, como a gente falou, um lote que veio ruim. Agora 22 também tem 22 para mim é uma diversão sem fim também. É uma coisa apaixonante. Até a arma, eu gosto da arma. Ela parece uma coisa miniaturizada, eu gosto muito de miniatura. Quando eu digo assim, mecanismo, essas coisas. Só que a 22 tem um aspecto também que deixa todo mundo doido, né? O cara vai lá, compra uma Illy, que provavelmente é uma das munições mais conceituadas, compra uma caixinha de Target, e a Target agrupa mais do que a Illy, na arma dele. Né? Isso já aconteceu? Você já viu? Você já viu isso acontecendo? Tem um teste, se vocês quiserem ver, tem um canal do Plink John, que ele é especialista em tiro de fuzil, F-Class, ele faz um teste com munições desse tipo, CCI, CBC. A CBC ficou numa das distâncias na arma dele com o melhor grupo do que as demais. Ele atirando com elas, mas explicando, não era a qualidade da munição, era uma questão de harmônica. Eu vi o campeão mundial de bench rest, né, um português, ele mostrando como é que ele calibra a arma 22 dele. Ele compra vários lotes de Illy, uma caixinha de cada, testa todas, algumas não agrupam, outras agrupam de forma excelente. Aí ele compra o lote inteiro da que agrupou e depois vai afinar a harmônica do cano. Então o 22 tem alguns segredos a mais também. Quem gosta de balística, quer mexer com harmônica, você também tem algumas coisas a mais aí, que todos os calibres têm isso, mas como o 22 você não recarrega, você vai ter um pouquinho mais de trabalho, mas é um desafio. Mas isso aí é muito mais natural de quem atira a sério do que com relação ao 22, porque isso daí é a mesma coisa que se faz também com munição de fogo central, ainda mais com a relação a ajuste de munição, de você comprar o lote para temporada, entendeu?
E muda, Sim. não tem jeito. A variação de componente existe. Todos os componentes, inclusive de estojo. Então tem esse procedimento que competidor existe. Quem frequenta circuito de competição, de tiro de competição, sabe que o pessoal faz isso. Até para tiro dinâmico, o pessoal faz isso, compra o suprimento por inteiro. Para não ter que ficar testando e retestando e variando a munição. Isso não é exclusivo de 22, né? Mas Isso que como você o 22 é um calibre muito popular, você vê as pessoas gerando mais confusão, porque ele acha que simplesmente comprar uma munição melhor, e ela realmente é melhor, ele vai conseguir um resultado melhor. Isso não é verdade 100%. Isso é um caminho, mas pode não acontecer. Ó, eu coloquei essa pergunta também porque eu vi, além desses problemas que eu vi, porque eu estava muito empolgado para comprar. Até eu cheguei a conversar isso com a Arada e tal, né? E ele estava me dando uns toques aí do que comprar. E aí eu comecei a ver aquele monte de falha. Foi logo quando o pessoal começou a tirar com a TX-22, né? Aquela pistola que já vem com red dot e tal, e tava dando muita falha, tanta falha que o pessoal já tava andando até com um canivete no bolso, porque falhava e o pessoal tinha que usar o canivete para poder tirar a munição que não injetava. Então eu fiquei meio desanimado por conta disso na época, né? E recentemente, aí acho que foi esses dias atrás, eu vi, não vou aqui dar nome, mas vocês também devem ter visto esse vídeo, do pessoal pegando uma carabina 22 e passando um alargador e aumentando a câmara para dar menos falha, né? E depois, no particular, eu até falo para vocês quem foi o canal. É um canal que faz gauge, que é o pessoal que tem uma empresa aí que faz um monte de acessório para o tiro aí. E eles fizeram um vídeo, foi postado, isso está no YouTube, não estou inventando. E eles passando um alargador de câmera para aumentar ali a câmera do 22 para não dar tanta pane. Né? Não sei se isso vai funcionar, se isso, em vez de funcionar, vai deixar pior. Ô, Valdo, se tá no YouTube, você pode falar, cara. Ninguém vai processar você de você ficar falando coisa que é segredo. Só eu que vou processar você que você ficar falando das minhas armas. É do canal Mundo do Atirador lá, que faz aquele monte de acessório, Mas eu não gauge. entendi. Qual que é o princípio de você alargar a câmera do 22 para diminuir Então, eu assisti o vídeo. Eles pegam uma 22 lá e pegam um alargador, uma ferramenta que, inclusive, segundo o cara, ele foi um amigo que trouxe dos Estados Unidos aquele alargador lá e eles passam, mostra até a quantidade de material que tira, né? Só que aí só fica nisso, né? Não tem um teste para a gente avaliar esse tipo de coisa, né? É só uma coisa que eles mostram lá no vídeo. Eles alargando a câmera ali da 22 ali. Então, inclusive, ele fala lá que esse equipamento, né, esse alargador que ele utiliza ali, foi trazido dos Estados Unidos.